Boa noite, nossos amigos, irmãos de humanidade e demais companheiros interessados no estudo do Espiritismo, que mais uma vez fazemos questão de voltar, de confirmar que o Espiritismo é uma ciência, uma filosofia e uma religião. A ciência do espírito, a filosofia do espírito e a religião dos espíritos. Quando se fala em ciência, liga-se logo à ciência, à física, à química, à biologia, à arqueologia e às demais ciências aqui do mundo. Quando se fala em filosofia, associa-se logo às filosofias dos filósofos materialistas. E quando se fala em religião, associa-se logo às igrejas, às crenças dogmáticas. Mas o Espiritismo é religião, mas não tem nada a ver com as igrejas. O Espiritismo é religião porque liga-se, ou melhor, falando, une todos os homens entre si pela fraternidade e ao mesmo tempo liga todos os homens a Deus. Por isso é que o Espiritismo é a verdadeira religião, a religião que nos une pela fraternidade e que nos liga todos a Deus. Essa é a religião que o Espiritismo representa aqui no mundo. Não é religião de dogmas, de culto exterior, não é religião de rituais, não é religião de adoração de imagens, não é religião de batismo com água, não é religião de sobrenatural, não é religião de milagres, não é nada disso. Não é religião de céu, inferno e purgatório, não é nada disso. Não é religião de Adão e Eva, de que Deus condenou toda a humanidade e hoje nós estamos condenados pelo pecado de Adão e Eva. Também não prega esse Deus e nem ensina esse Deus. O Espiritismo, aliás, o Deus que o Espiritismo apresenta à humanidade é um Deus amor, é um Deus misericórdia, é um Deus que não se vinga, é um Deus que não é violento, é um Deus que não é irado. Enfim, é um Deus, amor, ao lado da sua justiça. E é um Deus que perdoa aos seus filhos, dando múltiplas chances através das reencarnações sucessivas. A reencarnação é o perdão de Deus para podermos, com essas chances, com essas oportunidades que Deus nos concede, de evoluirmos, progredirmos, e nos transformarmos de seres inferiores, que somos ainda, em seres superiores, até atingirmos a perfeição, que é a meta para a qual Deus criou todos os seus filhos. E nós somos filhos de Deus, e somos a obra-prima da sua criação. Apenas voltamos a relatar esses fatos e mostrando que essa é a religião do Espiritismo. E quando se trata da filosofia espírita, que dizemos que o Espiritismo é uma filosofia, não é uma filosofia do mundo, dos filósofos materialistas, ateus, não é essa filosofia. Quando se fala em filosofia, fala-se na origem das coisas e no destino das coisas. Então, o que é o homem na filosofia espírita? O homem é um espírito encarnado. Quando não está aqui na Terra, está no mundo espiritual. Quando não está aqui e nem está no mundo espiritual, sua alma, seu espírito, está em outros mundos habitando, reencarnado lá. Então, essa é a visão do Espiritismo. E dentro desse aspecto filosófico do Espiritismo, o que somos nós, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui na Terra, e para onde iremos depois da morte.
aí é a filosofia espírita, porque atinge o passado, o presente e o futuro. E a ciência espírita é a ciência que estuda o espírito nas duas dimensões da vida. Estuda o espírito encarnado, que é a alma, que somos nós, e estuda o espírito, esse mesmo espírito, na outra dimensão, que é o mundo dos mortos, para onde todos iremos pela morte, entre aspas, porque não existe morte. Então isso aí é o espiritismo. E como nós hoje, depois desse breve preâmbulo, nós vamos hoje tratar de uma questão, de um tema que está no Livro dos Espíritos. E para apenas relembrar, o Livro dos Espíritos, ele trata apenas um flash para levar informação sobre o Livro dos Espíritos, o que é que nós estamos estudando. Então, o Livro dos Espíritos, ele trata de todas as filosofias espiritualistas, no leque de informação e de conhecimento, mas trata com especialidade de doutrina espírita. Então voltamos conscientemente a lembrar, o Livro dos Espíritos trata de todas as filosofias espiritualistas do planeta existente, mas ele trata com especialidade de doutrina espírita e se constitui, para os que não sabem, de 1019 perguntas. Este livro, Perguntas de Allan Kardec aos Espíritos Superiores, e este livro, na sua primeira edição, foi lançado em Paris, a 18 de abril de 1857. Foi aí então que se fincou o marco da história da humanidade, antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. Porque com o lançamento do Livro dos Espíritos, dissemos, estabeleceu-se o marco, plantou-se um marco no planeta Terra, dividindo a humanidade em duas histórias, antes do Espiritismo e depois do Espiritismo. Da mesma forma que há 2000 anos, Jesus, quando nasceu, ele dividiu a história da humanidade antes do Cristo e depois do Cristo. Assim foi com o Espiritismo, antes do Espiritismo, depois do Espiritismo. E com o lançamento desse Livro dos Espíritos, que é a pedra angular da doutrina espírita, é aí onde contém todo o ensino dos espíritos superiores, que é a verdadeira doutrina espírita. E então, com o lançamento desses livros, nasceu a Era Espírita, ou seja, a Era do Espiritismo. E então, neste livro, que nós hoje consultamos e estudamos,